RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde, hora das notícias no Jornal da Tarde. Vamos conferir os títulos. Boa tarde. Vice-Primeiro-Ministro confirma Pedro Barros para assumir a gestão da TACV. A Assembleia Geral da empresa deve sufragar o nome do economista. Movimento de hóspedes aumenta 40,3% no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Chuvas torrenciais em Abidjan faz mais de 20 mortos em 10 dias. No Quênia, protestos nacionais contra propostas de aumentos de impostos culmina com o encerramento total do país nesta terça-feira. Tribunal Penal Internacional emite mandados de prisão para ex-ministro da Defesa e um general russos acusados de crimes de guerra e contra a humanidade. Conferidos os títulos, vamos ao desenvolvimento com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, confirma o nome do economista Pedro Barros, atual presidente do Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado, como novo presidente do Conselho de Administração da TACV. Ele não vai ter um mandato fácil. Sabemos que o setor dos transportes é um setor complexo e difícil. O Dr. Pedro Barros é um gestor experimentado, já passou por várias empresas públicas e privadas. Portanto, nós confiamos nele, que ele tem os atributos, os requisitos para fazer um bom mandato, embora sabemos que o contexto não é fácil, mas para fazer um bom mandato à frente desta empresa que é a TACV, que tem uma importância crescida para a economia cabo-verdiana, seja ao nível da promoção da mobilidade interna, como também ao nível da promoção da mobilidade internacional. O nome de Pedro Barros como presidente do Conselho de Administração da TACV deverá ser confirmado na Assembleia Geral da empresa, agendada ainda para esta semana. Olavo Correia reitera o compromisso do governo é o de garantir transportes aéreos interilhas de forma regular, eficiente e a preços comportáveis. As soluções operacionais, elas podem mudar, podem ser ajustadas, mas o compromisso do governo é, com esse mandato, garantir transportes aéreos interilhas regular, de forma eficiente, de forma segura e a preços abordáveis para todos os cidadãos cabo-verdianos. E de forma sustentável, como é óbvio. E, em segundo lugar, garantir a conectividade internacional. Não só através do TACV, mas através também de um quadro legal que nós temos para promover os low cost e permitir que estrangeiros procurem Cabo Verde para podermos extrair mercado para Cabo Verde, e esse mercado vai amplificar as oportunidades para a economia cabo-verdiana. E nós estamos engajados enquanto governo. Olavo Correia, que assegura que já está escolhida a pessoa com perfil adequado para o cargo de presidente do Fundo Soberano de Garantia ao Investimento. O nome escolhido deverá ser apresentado primeiramente ao Conselho de Ministros para a sua aprovação, um assunto em relação ao qual voltaremos mais à frente deste jornal. E os dados do INE referentes ao movimento de hóspedes no primeiro trimestre deste ano apontam que os estabelecimentos hoteleiros registraram 303.298 hóspedes que proporcionaram 1.523.785 dormidas. Os números representam um aumento de 40,3% no número de hóspedes e aumento de 16,9% das dormidas quando comparados com o mesmo período de 2023. O Reino Unido manteve-se como o principal país de proveniência de turistas, seguido dos Países Baixos, mas os suecos se destacaram com a maior permanência em Cabo Verde, com uma estadia média de 6,5 noites. A Ilha do Sal continua a ser a mais procurada pelos turistas, representando 57,7% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros do país. A seguir aparece a Boa Vista com 24,1%, Santiago aparece em terceira posição com 8,1%, Santo Antão na quarta posição com 4,6% dos turistas e na quinta posição aparece São Vicente com 4,2%. As restantes ilhas, Fogo, Maio e São Nicolau, no conjunto receberam 1,7% do total de turistas que vieram a Cabo Verde no primeiro trimestre do corrente ano. Os turistas permaneceram em média 4,7 noites nos estabelecimentos hoteleiros e a taxa de ocupação de cama a nível geral em média foi de 62%. As políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos terão análise no Parlamento num debate com o Primeiro-Ministro amanhã durante a segunda sessão ordinária do mês de julho. Um tema proposto pelo PAICV com o intuito de questionar o Governo, diz o porta-voz Fidel Cardoso Pina, sobre a ausência de também deficiência de políticas públicas e que, a seu ver, tem contribuído para que os sinais de qualidade de vida dos cabo-verdianos diminuam, conforme apurou a Ednea Barros. No balanço das jornadas parlamentares de preparação da segunda sessão de junho, o PAICV, através do porta-voz Fidel Cardoso Pina, afirma que os dados estatísticos da Governação, Paz e Segurança e também os da Afrosondagem demonstram que o país vai numa direção errada em diversas áreas que colocam em causa a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Aumentando o custo de vida,
reduzindo o poder de compra, o aumento da pobreza, destruição de postos de trabalho, o aumento da inatividade, ou seja, dos desanimados em Cabo Verde, imigração massiva para fora de Cabo Verde, sobretudo de jovens recém-formados cujos pais investiram fortemente para uma formação profissional ou ensino superior, mas também de quadros altamente capacitados. Estou a falar na administração pública, professores, médicos especializados, estou a falar de polícias, porque não há alternativas. Houve a desaceleração daquilo que é a economia, em 5,1%, conforme diz o relatório do Banco Mundial. Grandes problemas em matéria de transportes marítimos e aéreos, que condicionam aquilo que é a diversificação da economia e o crescimento económico sustentável. Portanto, estamos esperando um quadro altamente de retrocessos. É um debate proposto pelo PAICV, segundo Fidel Cardoso Pina, para questionar e chamar o governo à razão, para arrepiar caminhos que promovam uma melhor qualidade de vida aos cabo-verdianos. Em análise também estarão as grandes questões do conceito estratégico da defesa nacional, que o PAICV espera uma abordagem cuidadosa do governo. Um tema que ainda nesta tarde será esmiuçado no seio do partido. A Comissão Política Nacional do partido, que é o órgão que comanda os destinos do partido, irá reunir, portanto, hoje à tarde, precisamente também para a parte da reflexão que foi feita aqui no grupo parlamentar, poder densificar, poder refletir mais e poder fazer uma análise mais aturada e cuidada sobre um tema muito sensível que tem a ver com um órgão de soberania do país, mas amanhã no debate teremos mais elementos para partilhar. E durante essa segunda sessão de 3 dias, também está na agenda a aprovação de algumas propostas de lei. Destaca para que aprove o regime jurídico dos serviços digitais e comércio eletrónico e é que regula a organização, composição, competência e o funcionamento do Serviço de Inspeção Judicial e aprova o estatuto do seu pessoal. E os deputados do MPD também estiveram a preparar-se para a sessão plenária que se inicia amanhã. Foram 2 dias de jornadas centrados no debate com o primeiro-ministro sobre as políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Um debate que a bancada do MPD não teme porque, reconhece o deputado José Eduardo Moreno, os números da economia são encorajadores. Em 2021 e 2022, recuperamos a forte contração econômica de 2020, causada pela pandemia da Covid-19. O Orçamento do Estado para o ano 2024 estabeleceu metas claras. Para 2024 temos como objetivo um crescimento econômico de 4,7%, superior ao previsto para as economias emergentes e em desenvolvimento, que é de 4%. A taxa de desemprego registrou uma redução progressiva de 12,1% em 2022 para 10,3% em 2023, com previsão de 8,2% para o ano 2024. O acordo de concertação estratégica foi executado com os parceiros sociais, incluindo medidas para melhorar a produtividade da economia cabo-verdiana, como a revisão do Código Laboral e a melhoria do ambiente de negócios. A sessão será ainda marcada pelo debate sobre as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, um projeto que José Eduardo Moreno vê como essencial para reforçar a conectividade do país e prepará-lo para enfrentar as ameaças que possam surgir no Atlântico Médio. O governo do MPD destacou a necessidade de um novo ciclo de planeamento estratégico devido às mudanças geopolíticas. Entre várias opções previstas no documento, prevê a possibilidade do arquipélago celebrar um acordo com a Organização do Tratado Atlântico Norte. Convém recordar que a 26 de outubro de 2023, o primeiro-ministro reuniu-se com o secretário-geral da organização, nesse caso da NATO, e considerou que são necessários bons parceiros e bons aliados para a segurança coletiva. Cabo Verde tem relações com países europeus e com os Estados Unidos no domínio da defesa e da segurança, particularmente da segurança marítima. E a maior parte desses países são membros da Organização do Tratado Atlântico Norte. A OCID também esteve em preparação para o debate que começa amanhã. Orlando Lima esteve na conferência de imprensa da OCID.
Zilda Oliveira realça que, apesar do governo dizer que há uma redução da pobreza extrema, os dados são, na verdade, frios, pelo menos com base no recente inquérito do INE, até porque houve, diz, aumento do custo de vida e não há reposição do poder de compra. Isso significa que, muito provavelmente, os pobres ficaram mais pobres. Há duas áreas ou dois setores que nós consideramos que são setores estruturantes, a saúde e a educação, que passam por inúmeros problemas e inclusive com problemas relativamente aos estatutos, e é um conjunto de reivindicações que foram feitas e que ainda não foram, a negociação ainda está a decorrer com o Governo. Os dados do Índice de Pobreza Multidimensional de 2015 revelam, por exemplo, que uma percentagem substancial de indivíduos passa por privações na saúde e na educação, acabam por sofrer privações em outras áreas. O desemprego jovem é outra preocupação da UCID. 29,2% dos nossos jovens entre os 15 e os 35 anos está sem emprego e fora do sistema de ensino e formação. Temos registado uma saída em massa de jovens e questionamos qual será o impacto futuro dessa saída. Relativamente à economia, em termos da empregabilidade, nós sabemos que o setor terciário é o setor que mais emprega, que mais absorve a mão de obra, com 66,9%. Tem-se falado muito na questão da necessidade de diversificação da economia. O setor primário é um setor importante, mas responde por apenas 10,1% do emprego. A segurança alimentar, a criminalidade e a violência constam do rol de questões que a UCID leva para o debate. A subnutrição e a insegurança alimentar são uma realidade. As assimetrias regionais persistem, com algumas ilhas a perderem população para as ilhas com mais oportunidades. Portanto, nós precisamos de políticas de fixação de pessoas nas ilhas. A criminalidade e a violência ainda preocupam. Nós temos idosos e pessoas com deficiências com pensões de 6.000 escudos desde 2018. Nós temos deixado grupos inteiros para trás em virtude de barreiras coletivas, institucionais ou estruturais, bem como de barreiras individuais. Em relação ao debate sobre questões relativas à política interna e externa, a UCID considera que se trata de um tema pertinente, dada a posição estratégica de Cabo Verde no Oceano Atlântico. E conforme tínhamos anunciado anteriormente, o Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado tem cumprido seu papel e o balanço é altamente positivo. A avaliação é do vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, que visitou a instituição para conhecer os resultados dos primeiros anos de atividade do Fundo Soberano no apoio ao investimento. Olavo Correia quer que o Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado passe a ajudar as empresas cabo-verdianas a acederem aos mercados financeiros internacionais. José Antônio dos Reis tem os detalhes. O Fundo Soberano de Garantia teve resultados negativos nos primeiros 2 anos de atividade. No entanto, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças realça a tendência positiva, apontando para os resultados positivos na ordem de 2 milhões de euros registrados no ano passado. O mais importante para Olavo Correia é o cumprimento da sua missão, que é emitir garantias a projetos estruturantes para a economia cabo-verdiana. Tem estado a fazer, já emitiu garantias no montante de 20 milhões de euros para projetos no domínio do turismo e também no domínio da transição energética e da energia renovável, nomeadamente do solar, mas queremos que o Fundo Soberano emita mais garantias. Temos já um envelope de cerca de 500 milhões de euros de projetos pendentes para decisão, mais de 100 milhões de euros de garantias no quadro desses projetos. O Fundo Soberano está a avaliar esses projetos para emitir as garantias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante da missão do Fundo Soberano é ajudar as empresas cabo-verdianas a acederem aos mercados financeiros internacionais, nomeadamente ao nível da estruturação de projetos, fazendo um link entre as empresas cabo-verdianas e as instituições quer africanas, quer mundiais, de apoio ao financiamento às empresas em África. O vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresarial quer ver o Fundo Soberano a dar um novo salto, nomeadamente contribuir para a boa governação do setor privado, a especialização em matéria de apoio às empresas e aos empresários cabo-verdianos que queiram investir montantes elevados para transformar a economia e ainda que seja um fundo climático e ambiental. Isso significa que
O Fundo Soberano tem um mandato para emitir garantias apenas para projetos que estejam alinhados em termos de requisitos com a ambição de Cabo Verde em matéria da gestão da ação climática. E ele dar um contributo ao Fundo Soberano para a transição energética, para a promoção da economia circular, para que os cabo-verdianos tenham acesso à energia e à água a 100% em todas as ilhas de Cabo Verde e para que os projetos também privados possam estar alinhados com a eficiência energética, com a poupança de água, poupança de energia. O governante diz que o balanço das atividades do Fundo de Soberano é altamente positivo. O balanço é altamente positivo, não aquilo que foi feito em matéria de montagem, e agora estamos preparados, eu posso anunciar isto, para a emissão de garantias já com uma dimensão substancial, para provocarmos a disrupção na economia cabo-verdiana. Os privados estão convidados a contactar o Fundo Soberano com bons projetos, bem governados, para todos juntos podermos fazer aquilo que é a nossa obrigação. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, considera que o Fundo Soberano de Garantia está a enriquecer o panorama financeiro cabo-verdiano. Olavo Correia, que assegurou que já está escolhida a pessoa com perfil adequado para o cargo de presidente do Fundo Soberano de Garantia ao Investimento. O nome escolhido deverá ser apresentado antes ao Conselho de Ministros para aprovação. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Quando são 13 horas mais 16 minutos, a UCID anunciou que já tem candidato à Câmara Municipal da Praia. Trata-se de Jusciliano Sebedo Vieira, apresentado hoje pelo presidente do partido, João Santos Luís, que apresenta o CID e acredita nas potencialidades do candidato que, garante, tem capacidade para fazer uma gestão séria e competente do maior município do país. Ao CID, que participa pela 4ª vez nas eleições autárquicas no Conselho da Praia, vai com cabeça erguida, na certeza, porém, que apresentará ao eleitorado praiense as propostas que certamente estarão de acordo com as suas ambições e exigências na presente conjuntura. E estes terão uma excelente oportunidade para, de forma clara e inequívoca, apostarem no candidato dos democratas cristãos, que lhes darão garantias de uma gestão transparente, séria deste município. A candidatura de Jusciliano Vieira é para acabar com a polarização. O MPD-PAICV, que, denuncia João Santos Luís, tem gerido o município com base em querelas partidárias, comprometendo o desenvolvimento do Conselho. A UCID, no governo do município da Praia, é sinónimo de mudança de paradigma das políticas municipais, promete João Santos Luís. Que deverá passar pela revisão em baixa das taxas e impostos municipais e, por isso, terão a oportunidade de fazer a escolha certa nestas eleições autárquicas que ocorrerão no país no ano em curso. A problemática do saneamento da cidade e de todos os bairros do concelho, bem como o tratamento do lixo produzido no município, terão uma atenção especial com a implementação de tecnologias modernas e com vantagens de fornecimento de água potável aos bairros considerados periféricos. E esta é apenas uma pequena parcela do programa que a UCID quer implementar, caso venha a merecer a confiança dos munícipes nas eleições autárquicas deste ano aqui na Praia. Jusciliano Vieira é despachante oficial de profissão e fará dupla com a professora Sandra Lopes como candidata à Assembleia Municipal da Praia. A Juventude para a Democracia anunciou hoje a realização da 4ª edição da Universidade do Poder Local, um evento destinado a capacitar jovens nas áreas da governança e administração local. A iniciativa, que visa fortalecer as competências e o conhecimento dos jovens sobre o poder local, vai acontecer no próximo sábado, dia 29, aqui na Praia. O secretário-geral da JPD, Líver Gomes, afirma que esta 4ª edição surge no quadro das reformas da legislação municipal aprovadas recentemente no Parlamento, nomeadamente o Estatuto dos Municípios, em que se destaca a importância de incentivar a juventude à participação ativa das políticas locais. O papel municipal deve ser exercido com o objetivo maior de colaborar e permitir a participação ativa dos cidadãos e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes no centro da vida pública. É neste contexto que apresentamos a 4ª edição da Universidade Local, sublinhando a importância central do municipalismo como espaço de afirmação de jovens e polo de experiência e debate político, da construção de políticas públicas que impactam a vida das pessoas.
A Juventude para a Democracia sublinha ainda que o fortalecimento do poder local e o reforço das competências dos municípios têm contribuído para a redução das desigualdades regionais. Neste sentido, Liever Gomes explica que a Universidade do Poder Local irá incluir 4 módulos de debates centrados na importância das políticas públicas locais e também na literacia política dos jovens. O programa desta 4ª edição incluirá 4 módulos: participação juvenil e governança local, com o professor universitário Hipólito Gonçalves; modernização e administração municipal, foco nos recursos humanos, com a ministra de Modernização de Estado e Administração Pública, Edna Oliveira; a autonomia e descentralização, a visão do MPD para os municípios, com o ministro do Mar, de Cultura e das Culturas e Indústrias Criativas, Dr. Abrão Vicente; a governança municipal numa perspectiva de género, com a deputada da Nação, Vanusa Barbosa. E a 4ª edição da Universidade do Poder Local contará com a participação de mais de 100 jovens entre os 18 e os 35 anos, na perspectiva da afirmação e capacitação de jovens na construção de políticas públicas locais. Um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. E a 3ª edição da Semana da Função Pública, que este ano se realiza em alusão à declaração pelo Governo deste ano como Ano da Saúde Mental, continua a partir de hoje aqui na Praia com um ciclo de debates à volta de diversos temas. Na reabertura do evento, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública destacou as políticas que vão ao encontro do lema Promoção da Saúde Mental no Ambiente Laboral, escolhido para este ano pela OMS, enquanto que a Ministra da Saúde reafirmou o compromisso do Governo em executar conforme o Cândido Amorim Fortes. Em executar um conjunto de ações no âmbito do Programa para o Ano da Saúde Mental. O objetivo continua a ser o de criar espaços de discussão sobre a temática e de sensibilização sobre os desafios que coloca. No que toca à eficiência e eficácia do setor, realçou a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, aderindo assim à campanha lançada pela Organização Mundial da Saúde, e para demonstrar que o Governo está a promover a saúde mental no ambiente laboral da administração pública, Edna Oliveira destacou algumas das medidas que têm vindo a ser implementadas com esse objetivo, a começar pela regularização de vínculos precários. Porque, como sabemos, um trabalhador que a cada 12 meses não sabe se o seu contrato vai ser renovado, estará seguramente com uma carga de stress e de ansiedade grande. Então, um dos objetivos do programa de regularização de vínculos precários é permitir que os colaboradores tenham um vínculo estável, um aumento da licença de maternidade, para garantir às mães a possibilidade de ter um número maior de dias, que antes eram 60 dias, aumentamos mais 30 e passou para 90. O aumento da licença de paternidade é uma outra medida que ajuda no equilíbrio mental das mães, porque nós sabemos que as mulheres, quando têm passado 60 dias que regressar ao trabalho, deixando a sua criança ainda em tenra idade, regressam ao trabalho com uma carga emocional forte, debilitadas ainda, inseguras, com stress. Seguramente esta é uma medida também que ajuda a promover o equilíbrio mental. A aprovação da Lei de Gestão de Desempenho, o sistema de gestão de desempenho, porque para a saúde mental o reconhecimento do mérito também é importante. Isso acrescenta Edna Oliveira, sem desprimor das críticas construtivas que, entretanto, são complementares ao reconhecimento do mérito. Por seu lado, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, reafirmou o compromisso do Executivo em implementar um conjunto de ações no âmbito do Programa Ano da Saúde Mental, visando reduzir o stress e fazer aumentar a produtividade, e cita, a propósito, o Papa Francisco. Ele afirmou que o trabalho deve ser um meio de dignidade e realização, não de opressão e sofrimento. Esta visão é partilhada pelo nosso governo, que se compromete a criar condições laborais cada vez mais saudáveis e a combater o estigma associado aos transtornos mentais. O cientista Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, sublinha que emoções positivas no local de trabalho, como gratidão e alegria, podem melhorar a saúde mental, reduzir o stress e aumentar a resiliência e a criatividade. As ações que integram o programa do Ano da Saúde Mental
incluem campanhas de sensibilização, programas educativos e atividades comunitárias. Estas iniciativas visam alcançar todas as camadas da sociedade cabo-verdiana, incluindo locais de trabalho, a implementação de programas de formação e capacitação para gestores e profissionais de saúde. A Semana da Função Pública realiza-se no âmbito das comemorações do Dia da Função Pública Africana, que resulta da declaração da primeira Conferência de Ministros Africanos da Função Pública, realizada em 1994 em Marrocos, na qual os ministros concordaram em assinalar o dia 23 de junho de cada ano como o dia em que anualmente deve-se celebrar o Dia da Função Pública Africana. E a Universidade de Santiago, em Assomada, recebe durante 3 dias o 4º encontro da rede TER, com o lema Diálogos Integrados, Pesquisa, Ensino e Inovação para o Desenvolvimento do Eixo Sul-Sul. O chefe do Departamento de Ciências de Educação, Filosofia e Letras da referida universidade considera o 4º fórum importante, na medida em que vai ser uma oportunidade para a realização de trocas de experiências nas várias áreas de conhecimento e vai servir também de âncora para a promoção de conhecimentos científicos. O Domingos Sanches tem os pormenores. 4º Fórum da Rede Internacional Interdisciplinar de Pesquisadores em Desenvolvimento de Territórios decorre na Universidade de Santiago, em Assomada, subordinado ao tema Diálogos Integrados, Pesquisa, Ensino e Inovação para o Desenvolvimento do Eixo Sul-Sul. O que nós teremos são 3 dias com diferentes eventos, desde conferências, minicursos, oficinas, portanto, tudo com o objetivo fundamental de trocar experiências, de termos diferentes investigadores de diferentes países com os nossos alunos da Universidade de Santiago, mas também alunos que participam à distância de outras instituições. Portanto, a partir daí, ter esta troca de experiências e partilha de ideias novas. O Fórum constitui um espaço para a produção do conhecimento de forma integrada e interdisciplinar, como refere o professor da Universidade de Santiago, Luís Rodrigues. O lema do nosso evento é Diálogos Integrados, Ensino, Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento. É um tema chapéu bastante vasto, porque a rede TER também é em si muito vasta. Nós temos como tema fundamental a ideia do desenvolvimento territorial, o que acaba por abarcar as mais diversas áreas científicas e humanas. Portanto, nós vamos ter temas desde a internacionalização do ensino superior, à educação, às políticas linguísticas. Portanto, um programa muito rico e que com certeza valorizará todos aqueles que possam participar. É um dos nossos papéis, é acompanhar e eventualmente até estimular, andar à frente desse desenvolvimento, dos inúmeros desafios que o mundo nos coloca, e esperamos que este evento seja mais um passo nesse acompanhamento e nesse desafio constante. A presidente da Rede Internacional Interdisciplinar de Pesquisadores em Desenvolvimento de Territórios enfatiza o 4º encontro da rede, como refere Simone Cabral. Então, esse encontro é um encontro para estimular, fundamentar, fomentar a produção científica. Daí nós temos como atividades, não só conferências, mesas redondas, mas nós temos grupos de trabalhos para que possa ser apresentado produção científica de alunos, de docentes e demais profissionais nos nossos eixos temáticos. O 4º Fórum da Rede Internacional Interdisciplinar de Pesquisadores em Desenvolvimento de Territórios é realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no campo da Assomada e remotas por meio de plataformas digitais. A Rede TER integra países como Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Angola e Chile. Na ocasião, a Universidade de Santiago recebe um reconhecimento simbólico pelo facto de ter acolhido a iniciativa. É composta por 232 participantes, 42 membros docentes e reúne nesta altura cerca de 82 pesquisas. 13 horas mais 29 minutos. Vamos agora à Ilha do Sal, ao encontro do Moisés Évora. Moisés, há um jovem que pôs termo à vida numa cela de uma esquadra da polícia em Santa Maria. É isso? O que é que aconteceu, Moisés? Boa tarde. Sim, boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública, rádio que apurou que um jovem de 29 anos, ele respondia pelo nome de Felisberto Tavares, pôs termo à vida numa cela da esquadra da polícia na cidade de Santa Maria.
muito preocupados com tal situação e podemos também adiantar que as autoridades já estiveram no terreno para desenvolver com o seu trabalho. Um jovem que vivia no Sal há já algum tempo, apuramos junto da Polícia Nacional que ele já tinha algumas passagens também pela esquadra, portanto já tinha estado a braços com a Justiça noutras ocasiões e o motivo da sua detenção terá sido também um problema com a sua namorada ou com a sua companheira. Ele pôs termo à vida numa cela da esquadra de Santa Maria com uma peça de vestuário, por aquilo que apuramos junto das autoridades. É uma matéria, obviamente, que a Rádio Pública vai continuar a acompanhar. Muito boa tarde. Boa tarde, Moisés. E acabamos também de receber a informação de que a atleta Jabila Correia e Silva vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano, atleta internacional de Cabo Verde de judo e bolseira olímpica, ela que atua na categoria de 52 quilos. A comunicação da sua qualificação foi feita pela Federação Internacional de Judo e a atleta qualifica-se pelo ranking continental para os Jogos Olímpicos. No último campeonato africano que decorreu em abril deste ano, Jabila Silva arrecadou a medalha de prata. Com a confirmação, passam a ser 5 os atletas cabo-verdianos qualificados para os Jogos Olímpicos de Paris, os Jogos Olímpicos de Paris que arrancam no próximo dia 26 de julho e vão decorrer até o dia 11 de agosto. Da Costa do Marfim chega-nos a informação de que 24 pessoas morreram em 10 dias em Abidjan após o início da temporada das chuvas, marcado por intensas chuvas torrenciais que aconteceram de 3 a 22 do Corrente Tebes e provocaram várias inundações e a morte de pelo menos 24 pessoas. Numa das comunas, em 24 horas, choveu 214 milímetros, valor correspondente a 3 meses de chuvas na mesma região. O centro que monitora as precipitações da nossa sub-região perspectiva para este ano chuvas acima da média. O Quênia está no meio de protestos nacionais contra propostas de aumentos de impostos, culminando com o planeado encerramento total do país nesta terça-feira. Nas manifestações desencadeadas pela Lei das Finanças de 2024, os cidadãos se reuniram sob a bandeira dos 7 dias de fúria, à medida que a nação enfrenta mais dias de convulsão. O presidente queniano William Ruto disse que quer dialogar com os manifestantes e que está orgulhoso deles. No entanto, as forças de segurança foram acusadas de raptar quenianos proeminentes, especialmente aqueles que têm grandes seguidores das redes sociais. A Amnistia Internacional do Quênia afirma estar investigando o paradeiro de até 12 pessoas que foram sequestradas no meio da noite antes dos protestos desta terça-feira. A lista inclui blogueiros, criadores de conteúdo, defensores dos direitos humanos, um médico e também um funcionário parlamentar, disse à CNN o diretor executivo da Amnistia no Quênia. Os protestos ocorrem no momento em que a posição do Quênia ganha proeminência global, já que o presidente norte-americano Joe Biden designou o país como um grande aliado não pertencente à NATO, marcando a primeira vez que uma nação da África subsaariana recebeu este estatuto. O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje mandados de prisão para Sergei Shoigu, o ex-ministro da Defesa da Rússia, e também para o general russo Valery Gerasimov, por supostos crimes cometidos durante a invasão russa da Ucrânia. Num comunicado de imprensa, o tribunal disse que os juízes concluíram que havia motivos razoáveis para acreditar que os dois suspeitos são responsáveis pelos ataques com mísseis realizados pelas Forças Armadas Russas contra a infraestrutura elétrica ucraniana desde pelo menos 10 de outubro de 2022 até pelo menos 9 de março de 2023. As autoridades russas eram suspeitas de terem cometido crimes de guerra e também crimes contra a humanidade por dirigirem ataques contra civis e bens civis na Ucrânia. A Rússia tem afirmado repetidamente que a infraestrutura energética da Ucrânia é um alvo militar legítimo e nega ter como alvo civis ou infraestruturas civis. A Ucrânia, por outro lado, também tem conduzido ataques contra a estrutura energética da Rússia. O governo afirma ter atingido mais de 30 refinarias de petróleo em território russo desde o início deste ano. E acaba de ser divulgada a informação de que o ex-primeiro-ministro português António Costa foi aprovado para o Conselho Europeu, da mesma forma que Ursula von der Leyen vai continuar na posição em que se encontra e Kaja Kallas, que é a Estónia, vai também assumir a política externa da União Europeia. Os 6 líderes da União Europeia que estão a negociar os cargos de topo concordaram que o português António Costa, a alemã Ursula von der Leyen e a Estónia Kaja Kallas devem ocupar os mais altos cargos da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do Serviço de Política Externa, conforme a informação que foi então divulgada à imprensa neste momento na Europa. Já temos 13 horas mais 34 minutos, estamos praticamente no final da linha deste jornal. É claro que
Vamos ainda ver como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já dizer que partiu da Boa Vista e vai em direção ao Porto o aparelho da Smartwings, que está neste momento a fazer então esses voos charters entre Rabil e a cidade do Porto. Está prestes a aterrar no aeroporto de São Pedro, o aparelho da TACV, que veio de Paris, já está mesmo na pista do aeroporto de São Pedro, de onde partiu há já algum tempo um aparelho da TAP que vai em direção a Lisboa, com a chegada prevista na capital portuguesa às 5 horas e 57 minutos, o voo que partiu de São Vicente. Da Praia saiu também um aparelho da TAP, com chegada prevista em Portugal às 6 horas e 29. Um pouco mais à frente está um outro avião da TAP que partiu da Boa Vista e vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas e 14 minutos. De resto, temos movimento de outras aeronaves que estão neste momento a cruzar os céus arquipélagos, ou então a partir da Ilha do Sal, por exemplo, como um da TUI, que parte dos Espargos vai para Amsterdã, com chegada prevista às 10h09 da noite, e um outro que saiu também do Sal, que é da Luxair, e vai chegar no Luxemburgo às 9 horas e 56 minutos. Pela via marítima, neste momento, não temos muito movimento. Temos o Praia da Guarda, que está no porto de Fernanda Bravo, onde Tuta chegou a instantes do porto da Praia, pelo que é o essencial do que podemos partilhar com o amigo ouvinte neste momento. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para esta terça-feira, 25 de junho, o sol despontou às 6 horas 6 minutos e 35 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 2 segundos. A lua cheia, aliás, não está cheia, está na fase gibosa minguante, começa o dia visível e o ocaso lunar aconteceu às 9 horas e 24 minutos pelo sudoeste e a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 22 horas e 33 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2 horas e 17 minutos e a seguinte será às 15 horas e 5 minutos. A primeira pré-mar aconteceu às 8h44 e a seguinte vai ser à noite às 21h13 minutos. Os dados, 21 horas e 13 minutos. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 3 horas e 2 minutos e a seguinte será às 15 horas e 54 minutos. E a primeira pré-mar vai acontecer às 9h32 e a seguinte será às 22 e 5 minutos. Em relação à pesca, amanhã, quarta-feira, é um dia regular, sendo os melhores momentos das 3 horas e 28 minutos até às 5 horas e 28, ou então, se preferir lindo, das 15 horas e 49 minutos até às 17 horas e 49 minutos. Portanto, foram assim as notícias. Vamos então recordar os títulos que fizeram este jornal. Dissemos que o vice-primeiro-ministro confirma o nome de Pedro Barros para assumir a gestão da TACV. A Assembleia Geral da empresa deve sufragar o nome do economista. O movimento de hóspedes aumenta 40,3% no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. São mais de 300.003 novos hóspedes no turismo nacional. Chuvas torrenciais em Abidjan faz mais de 20 mortos em 10 dias. No Quênia, protestos nacionais contra propostas de aumentos de impostos culmina com o encerramento total do país nesta terça-feira. Tribunal Penal Internacional emite mandados de prisão para ex-ministro de Defesa e um general russos acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Pois é, tudo dito então neste Jornal da Tarde. Informação volta atualizada às 14 com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.